Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo HC 1.462, dígito 85 de 2018, em que são partes Maurício de Figueiredo, Correia da Veiga e Fluminense Futebol Clube. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Relator, ministro Alexandre Agra. Passo a palavra ao relator, o ministro Alexandre Agra. Pois não. Obrigado. Senhor presidente, trata-se de habeas corpus impetrado com pedido de liminar em favor de Gustavo Henrique Furtado Scarpa contra ato do TRT do desembargador César Marques Carvalho, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que indeferiu o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto pelo ora paciente nos autos da reclamação trabalhista, número, bem como da meritíssima ministra da 70ª Vara do Trabalho da Comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro, prolatora da sentença que julgou improcedente requerimento para que fosse reconhecida a rescisão indireta do contrato especial de trabalho firmado com o Fluminense Futebol Clube. Vou relatar de forma bastante sucinta o ocorrido. O clube, pelo relatado, encontrava-se em mora, quanto mais em atraso, em relação a salários e direitos de imagem, e a mora, quanto mais, há mais de 3 meses, e configurando a hipótese prevista expressamente no artigo 31 da Lei 9.615 de 1998, a chamada Lei Pelé, que permite ao atleta, em caso de mora quanto mais, ele considerar rescindido o contrato e ato contínuo fica liberado, de acordo com letra da própria lei, para procurar outro clube e sem a restrição de participar de campeonato em andamento diante desse tipo de situação. Apesar da possibilidade da rescisão, que é prevista em lei, na prática, o atleta não consegue essa liberação porque a federação não registra o contrato dele com eventual outro clube a quem ele possa procurar. O atleta, então, não teve outra solução a não ser ingressar com uma reclamação trabalhista, postulando, então, a liberação e a decretação da rescisão indireta do contrato. Postulou, nessa reclamação trabalhista, a liminar de liberação, e essa liminar foi indeferida. Indeferida essa liminar sob o fundamento de que o atleta teria, 1 ano antes desse pedido de rescisão, renovado o contrato com o clube, numa situação em que o clube já estava em mora. Então, se ele aceitou a mora quando renovou o contrato, nesse caso não poderia, 1 ano depois, alegar a mesma mora para pedir a rescisão indireta do contrato, o rompimento do contrato por culpa do empregador. A parte, então, o atleta ingressou com mandado de segurança perante o Tribunal Regional para reverter essa decisão proferida no pedido liminar, e o relator do processo concedeu a liminar que havia sido indeferida pela juíza de 1º grau. Houve agravo e, em relação a esse agravo, na sessão especializada, decidiu-se, então, reverter a decisão daquele relator, acolhendo, nesse caso, os fundamentos da decisão da juíza de 1º grau que havia indeferido o pedido liminar. Nesse meio tempo, o atleta já havia se transferido para o Palmeiras e teve que voltar ao clube numa situação, inclusive, constrangedora.
Bom, dessa decisão proferida, não haveria recurso, porque a questão já comportava uma controvérsia grande, ou seja, envolvia a ideia de que poderia ter havido perdão judicial a partir do momento em que o atleta teria renovado o contrato dele com o clube numa situação de mora e pelo princípio da imediatidade. Bom, controvertida assim a questão, outra solução não restou ao atleta a não ser ingressar com, não cabendo recurso, não cabendo nenhuma ação para isso, ingressar com habeas corpus. E o habeas corpus foi deferido por mim em decisão liminar para livrar o atleta da prisão contratual, porque não havia outra solução diante do que me pareceu, diante do ocorrido, porque, de um lado, havia uma multa de 200 milhões prendendo o atleta ao contrato. Uma multa, inclusive, totalmente fora do valor econômico relacionado ao atleta. Mas isso não é para ser discutido agora, e sim o fato de que a multa era impeditiva de transferência para outro clube. Por outro lado, havia em favor do atleta o artigo 31 da Lei 9.615 de 1998. E mais ainda a decisão do tribunal de que a jurisprudência deste tribunal no sentido de que eventual depósito depois de caracterizada a mora não faz com que essa mora seja elidida. Então, no momento em que ele ingressou com a reclamação trabalhista, havia mora de 3 meses, isso é fato até incontroverso no processo. E o habeas corpus, então, ele foi deferido nesses termos para livrar o atleta da verdadeira prisão contratual. Temos precedentes vários em decisões monocráticas e também em agravo, que eu cito aqui, inclusive da ministra Adelaide, precedente desta subseção, concedendo o habeas corpus. Chamo a atenção para o fato de que ressalvado ficou nesse habeas corpus a questão de fundo, ou seja, na reclamação trabalhista, com os recursos correspondentes, vai ser decidido se cabe ou não cabe multa contratual, no caso, ou cláusula indenizatória ou cláusula compensatória, e a responsabilidade de quem? Responsabilidade do atleta ou responsabilidade do clube, pelo rompimento do contrato, isso vai ser decidido na reclamação trabalhista. Aqui, em termos de habeas corpus, foi apenas para liberar o atleta para que ele, diante daquela situação, ele pudesse procurar uma outra agremiação. Uma vez deferida a liminar, ou seja, o despacho, a decisão monocrática, eu remeti, então, o processo à sessão onde possa essa decisão ser confirmada ou revista, e, por isso, o habeas corpus aqui se encontra para exame pelos eminentes ministros. Em síntese, é o que eu tenho a dizer em relação a esse habeas corpus. Houve um pedido de agravo, posteriormente a isso, com relação à multa rescisória, e que eu estou desprovendo esse agravo, reafirmando que essa questão da multa contratual, a responsabilidade por ela, vai ser decidida, então, na reclamação trabalhista em sua regular tramitação. É como voto, senhora presidente. Voto do eminente relator, então, no sentido de conceder a ordem de habeas corpus, tornando definitiva a liminar deferida, e conhecer e negar provimento ao agravo do Fluminense Futebol Clube. Estão inscritos com procuração o doutor Fabrício Trindade de Souza e o doutor Maurício Corrêa da Veiga. Eu indago se pretendem fazer sustentação oral. Pela ordem, o doutor Fabrício Trindade de Souza. Senhora presidente, demais Pelo ministros... tempo regimental. Obrigado, excelência. Senhora presidente, demais ministros, componentes da Secretaria de Subseção, ilustre representante do Ministério Público,
colegas advogados, estudantes aqui presentes. Destaca-se preliminarmente uma questão prejudicial inerente a este habeas corpus, pedindo a máxima vênia a Sua Excelência o ministro relator, que envolve a competência do ministro relator e, obviamente, dessa grande subseção para apreciar essa medida. E por que assim o faço? Sem cansar Vossa Excelência novamente, uma vez que já muito bem relatado por Sua Excelência o histórico processual desses autos, destaco dois aspectos principais. O primeiro deles, e aqui extraio, obviamente, da causa de pedir, pedindo vênia meu ex-adverso, se a notícia processual for diversa, mas, salvo o melhor juízo, não houve interposição de agravo em face da decisão que indefere efeito suspensivo a recurso ordinário apresentado pelo atleta aqui paciente. Então, vejam, Vossa Excelência, até em face do que foi decidido na decisão desse habeas corpus e reiteradamente fixado na causa de pedir. O que se alega é que a sentença de improcedência, que teria ignorado, portanto, a eficácia do artigo 31, estaria gerando uma restrição contratual do atleta. O atleta entra com recurso ordinário ao indeferimento de um pedido de tutela de efeito suspensivo, meramente esse aspecto, e não há sequer agravo dessa decisão, regimentalmente cabível. Portanto, a competência originária para eventual HC é do Tribunal Regional da Primeira Região, porque o ato atacado em si é a sentença. Atrair efeitos de uma mera decisão que afasta efeito suspensivo a recurso ordinário com base mera exclusivamente na análise processual do artigo 1022 do CPC e trazer este HC fundamentado exclusivamente em face do artigo 31 da alegada mora contumaz, data máxima vênia, a competência originária deste processo é do TRT da Primeira Região e não em absoluto deste Tribunal Superior do Trabalho. E, neste particular, aqui destaco, parecer muito bem colocado, inclusive da ilustre procuradora presente, que subscreve o parecer, que já chama atenção para esse aspecto. Abro aspas. Nessa linha, o indeferimento de tutela contra a agressão ao livre exercício da profissão, tema que constrói todo o habeas corpus, não partiu da segunda instância, responsável por não dar o esperado impedimento da produção imediata de consequência da decisão, mas se originou da 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, definindo a competência do Tribunal Regional para conceder ou negar o salvo-conduto. Me parece com clareza solar esse aspecto, e friso, mais uma vez pedindo vênia meu ex-adverso, extrai da causa de pedir que não houve interposição de agravo. Se o houve, obviamente, que ele poderá esclarecer aqui. Mas me parece que nem se tivesse ocorrido, uma vez que o agravo único exclusivamente trata de eventual efeito suspensivo ao recurso ordinário, estaria afastada a competência original do Tribunal Regional da Primeira Região. Então, esse é um primeiro aspecto que se traz ao conhecimento de Vossa Excelência como matéria prejudicial em face da ausência de competência dessa egrégia subseção. Há um segundo aspecto também prejudicial, que envolve exatamente o fato, e citado por Sua Excelência o ministro relator, salvo engano da minha oitiva, que o HC pressupõe a ausência de recurso. E aí venhamos, se essa subseção permanece competente, está se dando então a validade ou eficácia da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, do desembargador que afasta o efeito suspensivo do recurso. E se assim o faz, cabe agravo. Cabe um recurso pretérito daquela decisão que negou efeito suspensivo ao recurso ordinário. Então, estar-se-ia diante de uma segunda impossibilidade de conhecimento do remédio interposto perante esse tribunal. E aqui também faço o segundo aspecto, e aí que já um pouco se confundindo com o mérito do HC. Por que não houve a interposição desse remédio quando o mandado de segurança é julgado, então, procedente, improcedente, me perdoe, quem ajuiza o mandado de segurança é o atleta, primeiro é deferido uma liminar, o agravo reforma essa liminar e é mantido no mérito. Caberia, então, o atleta se valer dos recursos cabíveis, eventualmente frustrados os efeitos que pretendia, talvez trazer a medida heróica para cá, mas não. Advém a sentença de mérito, o atleta entra com recurso ordinário, busca o efeito suspensivo e não consegue, sequer agrava dessa decisão e vem, então, ao TST interpor seu habeas corpus. Então, esses dois aspectos me parecem insuperáveis, pedindo a máxima vênia a Sua Excelência o relator, de modo que resultariam na extinção do presente processo. Mas, já adentrando um pouco nas razões de mérito, e que também ratificam o não cabimento, deste habeas corpus, o que se ouviu, data máxima vênia do relator do início ao fim do seu voto? Matéria exclusivamente de mérito da controvérsia da reclamação trabalhista.
É incontrovérsia a amora, como bem coloca Vossa Excelência, o fundamento é de perdão tácito. A controvérsia é jurídica, exclusivamente jurídica. O que entendeu a sentença? Em que pese a amora alegada, o atleta renovou o seu contrato com a amora em curso. E assim o fazendo, purgou a amora, entre aspas, obviamente, mas há um perdão tácito. A tese é jurídica e essencialmente jurídica. Não há na sentença nem na causa de pedir, e aqui já destaque e farei a leitura a Vossa Excelência, qualquer determinação de que o atleta se apresente ao Fluminense. Esse é um aspecto nodal que difere de todos os precedentes anteriores apreciados por essa Corte. Mais oportunamente, trarei destaque desses pontos. A sentença simplesmente julgou improcedente o pedido. Por vezes, inclusive, fala que o atleta livremente deixou o clube. Não há uma determinação sequer, diferente dos casos anteriores, que impeça a liberdade de locomoção do atleta. O que o habeas corpus está se transformando, data máxima vênia, é isso que os atletas pretendem, é salvo-conduto para não pagar multa. É isso que se tornou o habeas corpus permissa vênia, salvo-conduto para não se pagar multa. Não se busca liberdade de contratar. A lei não afasta liberdade alguma. O que ocorre, como bem colocado por Vossa Excelência o relator, é que ao fazer um novo contrato, a Confederação Brasileira de Futebol, a entidade de administração do esporte, exige, obviamente, porque a lei assim exige, que se apresente um pagamento da multa, pois, do contrário, aquele contrato é ilícito. Daí porque, e a distinção é substancial, a liminar que é concedida no mandato de segurança, depois cassada, essa sim é o meio próprio. E por que o é? Porque ali ela antecipa um juízo de mérito e há pressupostos para concessão da rescisão indireta. Então, estou antecipando um juízo de mérito e estou concedendo uma liminar. A liminar foi cassada. Agora eu venho em habeas corpus discutir novamente mérito, se a amora, quanto mais, é suficiente ou não para a rescisão indireta de um contrato. Não é esta a hipótese. Volto a dizer, Vossa Excelência, primeiro caso, leading case, do atleta Oscar, Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos, deixa claro, abro aspas, tenho em primeira análise que a decisão judicial que determina o reestabelecimento obrigatório do vínculo desportivo com o São Paulo está em contrariedade à vontade do trabalhador. Veja, aí sim, obviamente. Não pode um juiz de primeiro grau julgar improcedente uma rescisão, determinar que determinado atleta jogue em qualquer clube. Essa é a violência passível, excepcionalmente, do habeas corpus, que traria uma liberdade de ir e vir. O precedente, citado por Sua Excelência o ministro relator, da ministra Adelaide, do Internacional de Lages, vai no mesmo sentido. Naquela decisão onde Vossa Excelência determina o provimento do habeas corpus, a decisão do Tribunal da 13ª Região era no sentido de reestabelecer o vínculo com o Clube Internacional de Lages, se não me engano. Me perdoem se estiver errado o clube. Há uma determinação expressa. Agora, o que aconteceu no caso concreto? Qual é o teor da sentença, abro aspas? Por fim, apenas em atenção àquilo que foi alegado por ocasião das razões finais expostas em audiência, impende esclarecer que não tratamos aqui daquelas situações em que o empregado é dispensado e obtém junto ao judiciário o direito de retornar ao trabalho. Na realidade, o autor, friso, livremente afastou-se do trabalho, porque resolveu se valer da faculdade prevista na lei durante o período em que buscou a rescisão indireta. De tal forma, não caberia ao réu fluminense promover o seu retorno, diante do indeferimento da liminar requerida pelo empregado. Caberia, sim, ao empregado, ciente do indeferimento da liminar, apresentar-se para o trabalho, caso não quisesse, se valer da prerrogativa do parágrafo 3º do artigo 483. Vejam, Então, Vossas Maurício, Excelências, é a hipótese concreta. Então, Maurício, 1 minuto para concluir. Vou concluindo, Excelência. O atleta, nem a sentença sequer determinou representação. Este é o ponto nodal desse caso, se chegarmos ao mérito. O que o atleta quer é isenção de multa. Como meu tempo está terminando, não vou me adiantar, mas, inclusive, na reclamação correcional que apresentou o tribunal, expressamente fala que, em tese, o HC, que foi concedido aqui, teria o isentado da multa, depois muito bem esclarecido pelo ministro relator em sentido diverso. Então, concluindo, não é hipótese, seja em face das preliminares apontadas, tanto da ausência de competência dessa subseção, quanto ainda que competente, pela ausência de exaurimento das vias próprias pelo atleta no recurso principal, não posso, data máxima havendo, me basear em decisão de mérito, quando não há nenhuma determinação de restrição de liberdade para conferir HC ao reclamante, ao paciente, perdão. Então, agradecendo a atenção de Vossa Excelência, é que se pede a extinção do processo ou não,
a conclusão pelo não cabimento do HC. Muito obrigado. Obrigada, doutor Fabrício Trindade, pela brilhante sustentação oral. Passo a palavra para o doutor Maurício Corrêa da Veiga. Senhora Presidente, Também pelo pelo tempo impetrante, regimental. procuração dos autos, peço uso da palavra. Senhora Presidente, senhores ministros, o presente processo demonstra a importância e a beleza que tem o direito desportivo. Direito desportivo aqui enfrentado como uma matéria autônoma, mas que guarda uma estreita relação com o direito do trabalho. E justamente por guardar essa estreita relação do direito do trabalho, é que o voto do eminente ministro relator faz um resgate histórico, não só do desporto, mas também do direito desportivo. E, principalmente, da autoridade que goza a justiça do trabalho perante a nação brasileira. E por que eu digo isso? O direito desportivo, senhora Presidente, senhores ministros, nasce aqui no Brasil no ano de 1941 com o decreto 3.199, pela lavra de João Lira Filho, então ministro de governo. Então, ele redige o que viria a ser o cerne, a base da legislação desportiva, que culmina com a Lei Geral do Desporto, atualmente conhecida, que é a Lei Pelé. Mas, durante muito tempo, houve um período de hibernação, desde a década de 1940 até 1985, quando é nomeada uma comissão pelo presidente da República, José Sarney, comissão essa capitaneada por Manuel Gomes Tubino. E Manuel Gomes Tubino, antes de apresentar as 90 medidas de mudança do desporto brasileiro, diz que o desporto começa a mudar, não é só paixão popular, é uma manifestação cultural. E isso muda radicalmente o próprio conceito que o direito desportivo ganha. E por que eu faço questão de fazer esse preâmbulo, senhora Presidente e senhores ministros? É para demonstrar que o direito desportivo não pode ser tratado como uma matéria trabalhista comum. E justamente para refutar o argumento constante no próprio parecer do Ministério Público do Trabalho, que se fosse num caso comum, empregado-empregador, poderia ter sua razão de ser, mas não uma causa que envolve atleta. Atualmente, o artigo 31 da Lei Pelé tem vigência com o argumento que o difere, inclusive, de outros preceitos da própria CLT. E vamos chegar nele. Que argumento seria esse? E no Brasil nós temos um caso sui generis, que não podemos perder de vista quando estamos diante de um caso, de um julgamento como é esse, presente habeas corpus, que eu diria que é um julgamento histórico. Final da década de 1970, você tem aqui o caso célebre do jogador Afonsinho, que jogava pelo Botafogo. E, na época, o próprio técnico do Botafogo, um jogador de nomeada, reconhecido, já fazia uma perseguição em relação a esse atleta. Então, o presidente do clube o afasta, ele vai ser emprestado para o Olaria, do Rio de Janeiro. 6 meses depois, ele retorna para o Botafogo. Mas ele fica encostado. Negam o direito sagrado ao trabalho a esse atleta. E o que faz esse atleta, então? E por que negam? Porque ele volta com aquele comportamento um pouco audacioso, cabelos compridos, cabelos longos, ou seja, desafiando os próprios dirigentes do próprio clube. Então, ele ingressa no STJD com um pedido de passe livre. E é justamente nessa época, final da década de 70, início da década de 1980, que ele consegue o passe livre. Foi o primeiro jogador, talvez, do mundo a obter o passe livre, porque o caso Bosman, que inspirou a nossa Lei Pelé, a nossa Lei 9.615, de 1998, só acontece em 1995, na Europa, e que altera a legislação desportiva em todo o mundo. Mas o Brasil foi pioneiro. Como o Brasil está sendo pioneiro nesses casos. E qual é o diferencial que a Lei Pelé traz? É o artigo 31, que diz o seguinte: a entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de salário ou de contrato de direito de imagem de atleta profissional em atraso no todo ou em parte, por período igual ou superior a 3 meses, terá o contrato especial de trabalho desportivo daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre
para transferir-se para qualquer outra entidade de prática desportiva de mesma modalidade, nacional ou internacional, e exigir a cláusula compensatória desportiva e os haveres devidos. Esse artigo consagra o princípio da liberdade, esculpido no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Consagra os princípios de liberdade defendidos por Rui Barbosa, princípios da liberdade esculpidos na nossa Carta Magna desde 1824, primeira Constituição do Brasil, ainda na época do Império, considerada uma das constituições mais avançadas do mundo à época. E a Lei Pelé traz esse preceito no seu artigo 31. Portanto, é a liberdade que prevalece. E o que nós temos nos presentes autos, conforme muito bem relatado pelo eminente ministro relator, há uma mora quanto mais. Não há que se falar em perdão tácito. São 2 contratos de trabalho autônomos, sim, princípio da autonomia contratual, até pelo artigo 30 da própria Lei Pelé. No contrato que foi celebrado em 2017, o clube continuou a sonegar o direito sagrado que o atleta tem, que é o de receber salários. O direito desportivo, ele guarda uma relação íntima com o direito do trabalho, sem dúvida. Existe o poder disciplinar do empregador até em categorias muito mais abrangentes do que com o trabalhador comum. Mas o dever de pagar salário e de oferecer o trabalho, esses são sagrados, porque são princípios constitucionais. Por essa razão, por se tratar de um princípio da liberdade, a qualquer momento, o habeas corpus ele poderia ter sido impetrado. E, principalmente, numa situação em que não cabia mandado de segurança, numa situação em que foi indeferida a liminar em uma tutela de urgência quando se postulava o efeito suspensivo, o pedido de efeito suspensivo do recurso ordinário. Portanto, se a qualquer momento o remédio heróico poderia ser impetrado, e principalmente nesta corte, quanto mais em razão dessa situação presente. E no presente caso, senhor presidente, senhora presidente, senhores ministros, há aqui um cerceamento notório da liberdade do atleta. Houve ali uma penhora online, uma determinação de bloqueio de 200 milhões de reais. Isso interfere na liberdade. Isso impede que ele registre o seu contrato em qualquer clube. Decisão essa que já foi, por lealdade, cumpre registrar, que já foi cassada pelo próprio TRT em sede de correicional. Portanto, todos os atos praticados pela origem violam esse princípio sagrado da liberdade, princípio constitucional. E, no caso, quando se diz que o eminente ministro relator preserva a jurisprudência dessa corte, gostaria de citar aqui 8 decisões monocráticas do ministro Breno Medeiros, decisão do ministro Barros Levenhagen, no caso Riascos e Cruzeiro, ministra Malman também proferiu decisão nesse caso, Cruzeiro e Riascos. O caso do Marcelinho Paraíba e do Inter de Lages, que meu nobre colega já mencionou aqui da tribuna, é um caso mais sui generis ainda, tendo em vista que havia uma notória incompetência territorial. O jogador jogava no Inter de Lages, que é do Sul, me recordo agora se Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, mas ele já tinha fixado domicílio na Paraíba para poder defender o 13. E foi essa decisão que o presidente do TRT-13 disse que havia uma incompetência territorial, e foi dessa decisão que foi impetrado o habeas corpus. E o TST, garantindo a sua jurisprudência, afirma aqui a competência e a possibilidade da impetração do remédio heróico. Então, citando exatamente esses precedentes, isso sem falar do caso Ítalo e Gama, relatado pela eminente ministra Maria Helena Malman, são todos esses precedentes. O TST consagra, então, referenda exatamente essa sua história. Então, Maurício, 1 minuto para concluir a sustentação. Concluindo, senhora presidente. Se a competência para julgar casos que envolvem atleta surge para a Justiça do Trabalho com a Constituição de 1988, é exatamente com a emenda constitucional número 45, no ano de 2014, em 8 de dezembro de 2014,
que a competência da Justiça do Trabalho se firma ainda mais para julgar esses casos. Quando se tem em discussão uma possibilidade de um cerceio à liberdade do atleta. E cerceio à liberdade diante de todas essas circunstâncias. E para finalizar, senhora presidente e senhores ministros, no presente caso, o clube sequer entrou com uma reconvenção. Portanto, se essa reclamação for julgada improcedente, ele sequer pode cobrar R$1 do atleta nesse processo. Terá que entrar com uma ação autônoma. Só quem pode pleitear algo nesse processo é o atleta, que vai pleitear o valor da cláusula compensatória na hipótese de procedência da ação. Por essa razão, a manutenção da decisão do eminente ministro relator é a medida que se impõe em razão da jurisprudência maciça e notória dessa egrégia corte. Obrigada, Dr. Maurício Corrêa da Veiga, pela excelente sustentação. É importante pontuar a importância da presença dos estudantes e com a oportunidade, né, de participar do julgamento desse importante processo, assim como os demais. E antes de passar a palavra ao relator, eu quero registrar aqui a presença de estagiários e adolescentes aprendizes do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho possui 400 estagiários e aprendizes. Eles estão aqui acompanhados pela SEDEP, pela servidora Clara Ferreira, e o Tribunal Superior do Trabalho tem entre os seus servidores 33 servidores que já foram estagiários deste tribunal. E registrar que prestam excelentes serviços. Eu tenho 8 estagiários no meu gabinete e sou testemunha do excelente trabalho prestado pelos estagiários e aprendizes, registrando ainda que no dia 18 de agosto é o dia do estagiário. Tá? Parabenizar e agradecer e pedir à senhora secretária que registre e depois encaminhe o registro para a supervisão de estágio, para que também a nossa supervisora de estágio seja também parabenizada por esse trabalho. Eu passo agora a palavra. Excelência, senhora ministra. A senhora me daria a palavra nesse caso, por favor? Pois não. Muito obrigada. Primeiro, eu cumprimento todo mundo que está aqui, os Representante do Ministério Público do estagiários Trabalho. da faculdade, estagiários especiais aqui do tribunal. Eu queria registrar 2 coisinhas aqui. Primeiro, o que a Constituição fala sobre habeas corpus e o que a Constituição fala sobre mandado de segurança. São 2 remédios excepcionais, especialíssimos, extremos, que têm seu cabimento restrito à hipótese de cerceamento de direito. O primeiro, o habeas corpus, cerceia direito de liberdade de locomoção. Tenha seu corpo, é isso que diz, tenha seu corpo, habeas corpus. Então, jamais ele pode ser endereçado para um outro cerceamento de um direito líquido e certo. Para que serve o mandado de segurança? Ou as ações cautelares, as tutelares de urgência. Foi isso que aconteceu nesse caso. Eu primo pela defesa do direito do trabalhador em todas as hipóteses, mas essa não é o caso em julgamento. Nós estamos numa situação em que o trabalhador pediu a rescisão indireta do contrato do trabalho por falta grave do empregador. Tudo bonitinho. Na vara, ele pediu, ele perdeu. Aí ele pediu tutela, ele perdeu. Ele pediu mandado de segurança, ele perdeu. Ele ganhou uma liminar no mandado de segurança, teve um prazozinho bom, mas ele perdeu no final, a segurança foi denegada. Tudo por quê? Porque ele queria sair do clube. É um direito dele sair? Claro que é. O rompimento, o distrato, é um direito das 2 partes. Só que não é só um ganho, ela tem ônus e tem bônus. Para rescindir, cada um tem que cumprir a sua parte. O que aqui diz o contrato especial do atleta? Existe uma multa compensatória, uma multa indenizatória. O clube tem que pagar se rescindir. Ele também tem que... Mas isso não está em julgamento aqui. Nós não temos nada a ver com a questão de mérito que está nas instâncias ordinárias. Nós somos uma instância extraordinária.
Nós não temos nada a ver com a questão de mérito. Nós temos que enquadrar. O pedido está lá, qual é a pretensão, qual é o pedido, o que vai ser o resultado da coisa. Ele pediu um habeas corpus. Ele pediu um habeas corpus para liberar o direito de trabalho dele. Ele não está preso. Ele pode rescindir a qualquer momento o trabalho. Ele pode trabalhar em qualquer lugar. Só que ele tem que acabar com o ônus disso. A federação, confederação, por ser um contrato especial, não vai registrar se ele não romper direito esse contrato. Então, o que aconteceu? Se a justiça não deu ganho de causa para ele nas instâncias ordinárias, ele tem que voltar a trabalhar para o Fluminense, para o clube, sei lá qual é, para o reclamado, no caso. Não entrar com direito, com pedido de impedimento de liberdade de locomoção, ele não está sendo impedido disso. Ele pode rescindir o contrato e ele não está sendo preso. Ele tem uma liberdade no exercício de um direito. Qual é? De rescindir o contrato. Contra isso, cabe mandado de segurança, não cabe o habeas corpus. E o mandado de segurança ele já usou. Então, me parece muito, infelizmente, que ele está no jus esperneandi, aquilo que a gente chama, aprende na escola, que não existe na teoria, na lei, é uma criação. O jus esperneandi, eu vou buscar o meu direito onde eu puder. E ele tentou aqui no tribunal, mas pela via canhestra e inadequada. Só esse é o problema. Ele tem o direito de rescindir o contrato dele, sim. Ele está sendo impedido de exercer esse direito de romper o contrato. Por quê? Porque ele tem que pagar uma multa e ele não tem como pagar. É uma quantia absurda. Se o clube pode pedir aqui, se não vai pedir, se tem que entrar com uma... Isso não interessa para nós. O que interessa aqui é ver se existe um impedimento de liberdade. E se a via correta para reparar isso aí foi usada direitinho. E não foi. O habeas corpus não serve para isso. O que ele poderia tentar era um mandado de segurança, porque realmente está com uma liberdade de trabalho restrita, restringida, impedida. Eu não posso ir para outro clube, o clube está me querendo, mas eu não posso ir porque eu tenho que pagar uma coisa absurda. Então, vamos entrar com isso aqui, vamos me liberar. Mas não é o habeas corpus. Só isso, Excelência. Muito obrigada. Passo a palavra ao relator, ministro Alexandre Agra. Senhora Presidente, senhores ministros, cumprimento primeiramente os estagiários, sejam bem-vindos. A questão da vinculação do atleta a uma agremiação, e aqui eu vou falar especificamente do jogador de futebol, em relação ao investimento feito pelo clube no atleta, em relação ao atleta, sempre se procurou dar uma proteção a essas agremiações. A primeira proteção veio em 1976 através da lei do passe. Essa lei do passe fazia com que o atleta ficasse preso ao clube, mesmo após o fim do contrato, que era no máximo de 2 anos, depois ele foi elastecido. O atleta ficava preso ao clube se as condições oferecidas pelos cartolas não fossem as condições desejadas pelo atleta. E vários atletas tiveram, inclusive, carreiras abreviadas em razão disso. Vai dizer que isso não é prisão? Os efeitos drásticos fizeram com que a Lei Pelé previsse, gradativamente, a partir da extinção dos contratos, o fim dessa lei do passe, que foi substituída, então, pelas cláusulas indenizatória e compensatória. A cláusula indenizatória devida ao clube em caso de rompimento do contrato em meio à sua execução. Essa cláusula indenizatória ela tem um valor de até 2.000 vezes o salário contratual do trabalhador. Isso para as transferências nacionais, porque internacionais não tem nem limite. E em relação à outra parte, aquilo que é devido ao atleta, apenas 400 vezes, numa disparidade muito acentuada. Essas cláusulas indenizatórias em relação a atletas, eu não sei se muita gente sabe, 80% dos atletas no Brasil ganham, dos jogadores de futebol no Brasil, ganham até 2 salários mínimos. Então, todo mundo pensa que jogador de futebol é rico, que está cheio de Neymar por aí, mas a coisa não é bem assim. Está cheio de operário trabalhando nos mais diversos clubes espalhados pelo país, muitas vezes com cláusulas indenizatórias em valores absurdos que impedem
eventual transferência para outro clube, numa carreira que é curta, em que o contrato ele é de até 5 anos. Dizer que uma cláusula indenizatória de 200 milhões, como é o caso aqui, ela não revela uma verdadeira prisão econômica, né, é negar a realidade dos fatos. E eu acho que, toda vez que o direito vai contra os fatos atropelam o direito. É entendimento desta Corte pacífico que o HC, o habeas corpus, pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. Houve indeferimento de medidas pelo regional, inexistindo o óbice atrair a competência desta Corte. E os precedentes desta subseção, em decisões monocráticas e agravos, etc., são exatamente iguais, revelando o mesmo tipo de situação quanto à competência desse tribunal. Mas por que eu falo quanto à competência dessa subseção em relação ao habeas corpus? Porque o mandado de segurança ele tem por fundamento o direito líquido e certo, obstado por ato de autoridade. Nós não estamos nessa situação, estamos numa outra situação. A situação aqui é o habeas corpus, que tem como fundamento restrição à liberdade. Isso está na Constituição. São dimensões absolutamente distintas de tutela. Mandado de segurança serve para uma coisa, habeas corpus serve para outra. Portanto, como medida excepcional, ela é cabível e independe de recurso, independe de mandado de segurança, independe de recurso ordinário e mandado de segurança, cabe por si próprio, a partir do momento em que se verifica a possibilidade de um remédio urgente, de uma medida urgente para aquele tipo de tutela, tutela da liberdade. O que está em discussão, e foi o fundamento para a concessão do habeas corpus, é o direito fundamental de exercício profissional, ou seja, o direito constitucional da liberdade de trabalho, e que somente pode ser apreciável por habeas corpus, diante do fato de que, apesar da mora quanto mais, a multa contratual de 200 milhões prendeu o atleta à agremiação, isso é fato. Está preso. Ou paga a multa, que ninguém vai ter interesse em pagar uma multa desse tipo, ou ele continua preso à agremiação. Nós estamos aqui renovando de forma econômica a lei do passe. Quando o contrato prende, impede a liberdade de locomoção no seu sentido mais amplo, como, inclusive, tem entendido o próprio Supremo Tribunal Federal no tocante ao conceito mais elástico de habeas corpus. Assim como cabe, em caso de prisão de depositário infiel, aí nós vamos falar no conceito clássico de habeas corpus, no sentido de ir e vir, cabe, no caso de prisão contratual, a liberdade de trabalho no seu conceito mais amplo. O mérito, e isso o doutor Fabrício sabe, porque já esteve despachando comigo inúmeras vezes, isso está retratado no processo, o mérito, a responsabilidade pela multa contratual, se o atleta vai pagar solidariamente ao clube onde ele está prestando serviços agora, ou se é o clube que vai pagar o atleta, isso ficou ressalvado para a reclamação trabalhista. Isso vai ser decidido lá. Nós estamos aqui discutindo apenas a liberdade de trabalho. Eventual caução também foi ressalvada, e tudo isso vai ser apreciado na reclamação trabalhista. O que foi concedido aqui, nesta medida, foi a liberação do atleta, inclusive para procurar, nos termos expressos da lei, artigo 31 da Lei 9.615 de 98, uma outra agremiação. Sem o habeas corpus, ele não conseguiria registrar novo contrato na federação. Se não conseguiria, está impedida a sua liberdade de trabalho, o que está configurado. Bom, diante disso, eu reitero os termos do voto proposto, que eu mantenho, senhora presidente. Eu indago aos senhores ministros se tem divergência. Senhora presidente, peço a palavra. Foi concedida a palavra. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o ministro Alexandre Agra pelo denso, judicioso, erudito voto que nos apresenta nesta sessão, envolvendo uma questão que me parece absolutamente relevante, sensível, sobre os vários aspectos que foram ressaltados da tribuna. O ministro Alexandre Ramos chamava a atenção para a existência de um eventual equívoco na autuação, na medida em que o doutor Maurício figura como impetrante e também como advogado do Fluminense Futebol Clube. Sua Excelência não pode ter o dom da ubiquidade e, por isso, é preciso averiguar, verificar os registros, promovendo as retificações cabíveis. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores ministros,
A questão colocada, inclusive, da tribuna, pelos ilustres advogados, a quem cumprimento pelas belíssimas sustentações orais, são dois competentes advogados estudiosos que honram a beca e que, em particular, permitiram que os estudantes presentes tivessem uma verdadeira aula sobre direito processual, sobre direito desportivo. Mas eu peço a palavra, senhora presidente, porque a matéria relativa ao cabimento do habeas corpus na Justiça do Trabalho não me parece ainda tão tranquila, tão pacificada. Os ilustres advogados fizeram alusão a decisões monocráticas e eu ainda consultava a doutora Eveline, a nossa competente servidora da jurisprudência, e obtive a confirmação de que nós aqui nessa subseção apenas enfrentamos a matéria numa única oportunidade. E naquela oportunidade eu fiquei vencido, nós não tivemos um debate profícuo, ponderava sobre a adequação do habeas corpus como a via processual adequada, a idônea para permitir o enfrentamento de um dos capítulos da presente controvérsia, que diz com a leitura da legislação desportiva no Brasil. Me parece que, ministro Alexandre, nós temos ainda uma questão prejudicial que foi levantada, que envolve a própria competência desta Corte para enfrentamento do HC, haja vista a tese defendida da tribuna, e competência é pressuposto processual subjetivo, matéria que deve ser enfrentada de ofício a qualquer tempo e grau jurisdicional, mas a competência acusada do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, que seria em tese, perdão, da primeira região, que seria em tese a autoridade coatora a justificar o processamento perante aquela corte do HC. Essa é uma primeira questão que nós precisamos enfrentar. Mas mesmo superada essa questão e fixada a nossa competência, me parece, isso foi brandido com muita propriedade pelo doutor Fabrício, que nós temos que observar com muito cuidado o devido processo legal. A utilização do habeas corpus para discutir uma fração ou uma expressão da controvérsia, precisamente a questão da liberdade de trabalho, a possibilidade de uma nova contratação junto a uma nova agremiação desportiva, é um dos capítulos da disputa travada nos autos da reclamação trabalhista. E nós sabemos que o devido processo legal, tal como densificado no direito positivo, possibilita a dedução de tutelas provisórias antecipatórias e cautelares. E isso foi feito no caso presente. A parte, evidentemente, o paciente não obteve sucesso na dedução da sua pretensão nas vias ordinárias postas pelo direito vigente para a tutela do seu direito. E aí se pinça o HC numa espécie de remédio absoluto, enfim, para tentar permitir que o trabalhador, o atleta profissional, possa exercer o seu ofício. E aí se cogita, com muita propriedade, o doutor Maurício também, muito feliz na sustentação, da liberdade de exercício profissional. Mas nós sabemos que a liberdade de exercício profissional deve ser observada à luz do direito vigente. Eu fico imaginando, se os advogados que eventualmente não paguem as anuidades à OAB, e tendo, portanto, interditada a sua possibilidade de exercício profissional, poderão impetrar um HC. Eu fico imaginando se um trabalhador que celebra um contrato ou ajusta uma cláusula de não concorrência no instante da rescisão de seu contrato, se ele pode impetrar um HC? Ou será que essa discussão, na verdade, envolve a previsão legal alusiva à multa? Nós estamos discutindo a multa, a constitucionalidade da multa, a falta de razoabilidade do valor que foi contratado. O trabalhador é vulnerável no instante da celebração e, por isso, a sua autonomia de vontade deve ser interditada ou valorada ou submetida a um juízo de proporcionalidade numa reclamação trabalhista? 200 milhões? É muito dinheiro, sem dúvida, mas eu faço essas considerações porque a questão é séria. Nós não podemos, é o que me parece, subverter o devido processo legal. Existem caminhos para que a pretensão do trabalhador seja brandida, defendida, submetida ao Poder Judiciário. E esses caminhos foram feitos, foram adotados aqui. Mencionou-se, inclusive, reclamação à corregedoria. A ilustre subprocuradora, me parece, que se posiciona de maneira correta. O habeas corpus, de acordo com a Constituição da República, está sendo manipulado de forma equivocada, data máxima vênia. Não se cogita de liberdade física, direito de ir e vir. A liberdade profissional pode e deve ser discutida no mandado de segurança, no agravo, na reclamação, na tutela provisória, eventualmente na reclamação correcional,
num pedido de tutela provisória deduzido diretamente aqui a esta Corte, que inclusive previne a competência do órgão fracionário, uma das turmas do próprio relator. Então, senhora presidente, essa é a primeira oportunidade que vejo a matéria debatida neste colegiado de forma tão profusa. E há ponderações sérias a respeito da subversão ao devido processo legal. Faço essas digressões, presidente, porque, evidentemente, eu pretendo pedir vista regimental, mas não poderia me omitir em face das brilhantes sustentações, da densidade do voto condutor e da própria postura, o posicionamento da ilustre subprocuradora. Eu peço vista regimental com notas taquigráficas e pretendo trazer, de maneira mais ordenada, essas ideias que antecipo nesse instante. Ante o pedido de vista regimental do ministro Douglas, eu vou pedir vênia para antecipar o meu voto, tendo em vista que eu tenho, por motivo de força maior, previsão de não estar presente, pelo menos em uma sessão do mês de setembro. Peço para consignar o meu voto, acompanhando o voto do relator, e peço que sejam encaminhadas notas degravadas ao ministro Douglas e que registre a vista regimental por ele solicitada. Indago se os outros ministros aguardam a vista regimental do ministro Douglas. Senhora presidente, eu também quero antecipar meu voto e fazer um pequeno registro de como essa matéria tem divergência, porque eu sou relatora no processo habeas corpus 1.225.000 de 85, em que houve aqui parecer do Ministério Público, Dr. Luiz Antônio Camargo de Mello, em composição diferente daquela exposta hoje pela digna representante do Ministério Público. E, naquele processo, embora também se discutisse não só a mora salarial, mas também a questão do próprio atraso no fundo de garantia, naquele processo, o Ministério Público entendeu, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo regimental, porque o agravo regimental, no caso, foi interposto de decisão monocrática. E também fundamentado ali o parecer do MP, com base no artigo 31 da Lei 9.615/98. Em várias decisões monocráticas, já tive oportunidade de colocar minha posição no sentido da possibilidade, sim, da interposição do habeas corpus, e lembrando também que o próprio Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o habeas corpus nos casos em que há restrição da liberdade ao trabalho. Então, não é apenas na questão do atleta profissional. No atleta profissional, assume uma gravidade maior, porque se houve uma intenção do legislador de ampliar a liberdade com a Lei Pelé, o estabelecimento de multas, que são valores exorbitantes em inúmeras situações, principalmente quando este jogador percebe, como mencionado pelo relator, apenas, às vezes, um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, há uma total inviabilidade até de cumprimento. Mas essa decisão do cumprimento do pagamento das multas fica relegado ao processo de conhecimento. Não é disso que se trata em habeas corpus. Aqui nós estamos a examinar, única e exclusivamente, o direito à liberdade ao trabalho, como também faz o Supremo em outras situações, como há precedentes. Então, senhor presidente, e pedindo também vênia ao ministro Douglas, mas nossas posições já são bem conhecidas, né, eu gostaria de antecipar o meu voto no sentido convergente com o do ministro Alexandre, com o relator. Senhora presidente. Sim. Peço a palavra apenas para 2 breves registros. O primeiro, para dizer que temos todos, evidentemente, a consciência do papel que nos cabe enquanto magistrados que integram um órgão colegiado. E, nesse sentido, evidentemente, eu não sou daqueles que desafiam a jurisprudência pacífica reiterada da Corte. Absolutamente não é esse o meu objetivo quando solicitei vista regimental do caso presente, mas apenas tentar
trazer ao colegiado, de forma ordenada, razões que justifiquem o meu posicionamento, que já foi vencido em uma única oportunidade neste colegiado. Segundo registro, é que a eminente ministra Maria Helena Malman faz alusão à jurisprudência do Supremo, e eu não nego conhecer o precedente, inclusive o ministro relator fez a gentileza de me enviar, o caso julgado em 1968, o relator, o ministro Temístocles Cavalcante, e naquele caso, nós estávamos, não sei se existem outros precedentes, ministra Maria Helena, mas o único que conheço do Supremo Tribunal Federal é este. E naquele caso, o que se discutia foi a restrição à liberdade de trabalho em razão de um dispositivo da Lei de Segurança Nacional que interditava essa liberdade em face do recebimento de uma denúncia fundada na própria lei, ou seja, em razão da suposta prática de um crime contra a segurança nacional. A hipótese é outra, o contexto socioeconômico, político e jurídico eram outros os contextos, e, nesse sentido, o precedente me pareceria inaplicável. Apenas para efeito de notas é que faço essas observações. Obrigado, presidente. Senhor presidente, também, senhora presidente, só para lembrar, no outro processo que o ministro Douglas fez a menção, de fato, nós não chegamos a aprofundar o debate, porque não houve sustentação oral. E isso, me parece que a SDI agora realmente está aprofundando essa discussão, neste processo aqui. Então, de fato, o ministro Douglas tem, quando faz a referência da ausência de debate no outro processo, recordo que não chegamos a expor todos nós as nossas posições, nem mesmo aqui, naquele momento, eu simplesmente concordei com a relatora, que era a ministra Adelaide. Senhora presidente. Ministro Emanuel. Hoje, praticamente, é minha última participação na SDI 2, daí porque eu me sinto obrigado a antecipar o meu voto, haja vista que eu não estarei mais aqui quando o ministro Douglas trouxer o seu voto. Daí porque eu vou pedir a máxima vênia e permissão ao ministro Douglas, pelos motivos que já expus, para também antecipar o meu voto. O interessante é que o direito, nós acabamos de assistir e continuamos assistindo, que o direito não é feito de unanimidades. Essa busca de certeza do direito, ela é impossível. O direito é feito de contradições, divergências e antinomías. O julgar não está apropriado para as certezas. Há sempre aspectos de contradição, de perspectivas diversas. Ele tem sua plasticidade. Julgar é uma questão de enfoque. Quando variam, mudam o entendimento. E os votos, por consequência. Os resultados, mas todos nós temos que justificar para a história as posições que assumimos em cada caso. Colegiado, eu costumo dizer, é o somatório de forças distintas. Eu tive a oportunidade, nessa manhã, de sair mais rico no conhecimento do direito. Eu escutei dois grandes advogados esgrimindo suas teses de uma forma brilhante. Escutei o voto do ministro relator Alexandre Agra, mas, sobretudo, os argumentos trazidos pelo ministro Douglas, que é um magistrado prudente, sereno, isento e sempre preocupado com as decisões que tomamos aqui. Porque cada decisão que aqui é tomada se transforma num precedente que vai, de alguma forma, robustecer teses e entendimentos
de votos futuros. E o papel do advogado chega a se transformar num dos arquitetos do direito, ajudando a imprimir, como fizeram Vossas Excelências, novos rumos à jurisprudência, o que acaba por se refletir nas obras doutrinárias e na própria reformulação das leis. Quem diz isso não sou eu, foi um mestre de todos nós, o Evaristo de Moraes Filho. Portanto, dizendo essas palavras, e mais uma vez pedindo vênia ao ministro Douglas para antecipar o meu voto, que sei, ministro Douglas, a sua vista voltará de uma forma fulgurante, brilhante, como sempre são os votos de Vossa Excelência. Mas, como não estaria aqui para ouvi-lo, por enquanto eu ficarei com o voto que o ministro Alexandre Agra Belmonte traz na sessão de hoje. Portanto, senhora presidente, pedindo vênia à divergência, se houver, do ministro Douglas, eu acompanho o relator. Eu vou, em seguida, à proclamação desse processo, devolver a presidência ao ministro Renato, que certamente preferirá ele mesmo fazer os agradecimentos ao ministro Emanuel pela sua participação brilhante e importante na SDI 2. Eu proclamo, então, que proferir um voto o relator, esta presidência e a ministra Maria Helena Malma, e vista regimental ao ministro Douglas com notas degravadas.